Olá, o meu nome é Clara Fernandes, sou formadora certificada em Portugal e Angola há 18 anos, sou coach e sou facilitadora de metodologias denominadas Human-Centered. São metodologias ativas, colaborativas e participativas, algo que leva a todos os envolvidos darem a sua colaboração, as suas ideias e aportarem valor no produto final. São denominadas também metodologias human-centered. E o que é que são isto, metodologias human-centered? São centradas exatamente no ser humano. Metodologias que são focadas na inovação e que se apoiam numa estrutura de design em que leva, de facto, à identificação de quais são os desejos e as necessidades do usuário final. Estamos aqui a falar de clientes. Portanto, estas metodologias visam a implementação que pode ajudar a melhorar a experiência do nosso cliente. Mas então, o que é isto do design thinking? Bom, logo à partida, design e thinking é desenho de ideias. É uma abordagem metodológica de projetos, de processos, que pressupõe o uso da nossa criatividade de todos, para resolver problemas ou então melhorar aquilo que já existe de uma forma diferenciada. Aqui, exatamente, a inovação. E sempre otimizando os resultados que nós já temos. Então, Design Thinking é uma forma de desenhar pensamentos e ideias com a colaboração de todos. Para além de focar esta questão de desenhar ideias e saber como implementar essas mesmas ideias, os formandos que passam por este processo de Design Thinking acabam inclusivamente por retirar de aqui novas aprendizagens e vantagens e benefícios também. Por que motivo? Ao estarmos todos a colaborar uns com os outros, aumentam os laços emocionais entre as pessoas, aprendemos inclusivamente a melhorar as nossas competências de comunicação, algo que cada vez mais nós necessitamos das nossas equipas. Bom, quais são as vantagens e os benefícios? Sim, porque é verdade, a nossa mente está sempre a perguntar, então, e o que é que eu ganho com isto? O que é que a empresa ganha com isto? Bom, uma coisa é certa, ao apresentarmos estas soluções na realidade disruptivas, vamos aumentar a nossa eficácia e a nossa eficiência. Isto faz com que, com maior rapidez, nós consigamos ter uma capacidade de resposta, não só a reter mais os nossos clientes, mas inclusivamente a conquistar novos clientes. Aquilo que nós precisamos é compreender o que é que leva aquele cliente à nossa loja para além daquilo que é o fator preço ou a sua própria necessidade. Sempre que um cliente entra numa loja, está automaticamente a ter uma experiência. E é fundamental que quando ele saia do nosso espaço, apesar de ter adquirido os nossos produtos ou os nossos serviços, ele pense sempre no dia em que vai voltar. Então, vamos cá ver que eu preparei aqui também um PowerPoint que nos pode, inclusivamente, ajudar melhor a compreender então aqui o Design Thinking e é extremamente importante nós termos a ideia de que a criatividade não é nada que não se possa atingir ou que é exclusivamente de algumas pessoas. O Design Thinking traz essa mesma estrutura, mas logo à partida nós todos somos criativos, todos temos ideias. A nossa questão é como é que nós podemos não só desenhar essa mesma ideia, como a implementar. Então, é muito importante perceber que esta metodologia de inovação do nome Design Thinking tem foco nas suas pessoas, tem foco na motivação e foco nas próprias experiências. Esta tríade, pessoas, motivações e experiências, é aquilo que leva como base do desenho das nossas próprias ideias. E como é que nós lá chegamos? Extremamente importante em que haja esta percepção de que o design thinking é algo em contínuo e que nos leva sempre a estar a melhorar tudo aquilo que realmente acabamos por ter das nossas organizações. E é algo que criar esta cultura de colaboração é fundamental para nós entendermos, observarmos, definirmos, idealizarmos. O idealizar é exatamente aqui a parte criativa, tendo em conta realmente quando nós compreendemos, quando nós observamos e definimos alguma coisa que existe, a oportunidade de melhorar, gerar ideias. Porque estes passos iniciais são fundamentais, porque ideias todos temos. O que acaba por acontecer é que muitas vezes as ideias não são praticáveis. O design thinking vem ajudar nisso mesmo,
para que nós consigamos prototipar. O que é este prototipar? A prototipagem é fundamental, que é testarmos exatamente, criarmos exatamente essa ideia, passamos exatamente a saber como implementar, e prototipar é nós desenharmos mais em concreto e implementarmos para testarmos se realmente aquela ideia, ao ser aplicada, antes de ser usada pelo nosso cliente, acaba por ser a melhor ideia ou necessita de algum melhoramento. Sempre o foco na melhoria contínua. Portanto, podemos dizer que este processo metodológico de Design Thinking tem estes 5 passos. Empatia, entender e observar o que é que se passa pela experiência do cliente, o que é que nós podemos retirar daí mesmo. Definir aonde é que nós podemos criar melhoria ou o problema que nós temos a solucionar. Que ideias vão ser geradas a partir daí, e é exatamente com a colaboração de todos que nós vamos perceber que ideias é que nós podemos não só aproveitar, mas co-criar em conjunto, e muitas vezes há 2 ideias que juntas dão uma terceira ideia muito mais poderosa. A prototipagem e o testar se realmente aquela ideia vai ao encontro daquilo que nós necessitamos ou não. Temos aqui exemplos. O IKEA, ou IKEA, como algumas pessoas também dizem, utilizam de facto, e utilizou, socorreram-se exatamente desta metodologia para que sempre que alguém vá à loja IKEA consiga ter a melhor experiência de todas. Muitas vezes as pessoas não vão sequer com a ideia de comprar, mas muitas vezes tirar ideias. E este é que realmente é o mundo do IKEA, é levar as pessoas a terem experiências que, sem se perceberem, o IKEA vai mostrar a necessidade que têm e sim, acabamos sempre por comprar alguma coisa. Esta é que é a grande questão. Para além do IKEA, temos este posto de carregamento, desculpa, de carregamento, de facto, do nosso carro. Poderia única e exclusivamente estar ali a máquina e nós irmos à procura dessa máquina. Não, não. Aquilo que acaba por acontecer é que nós queremos melhorar a experiência desta pessoa, a experiência deste usuário final, de perceber que ali está automaticamente o serviço ou o produto que ele necessita. Acima de tudo é criar esta relação e este elo emocional e melhorar a experiência. Qualquer experiência que o ser humano acabe por ter, cria sempre alguma memória. Lembre-se sempre que a neurociência tem trazido informações maravilhosas. Todas as boas experiências ficam memorizadas na nossa mente e levam-nos, cada vez que nós necessitamos de algo correlacionado com essa mesma experiência, essa experiência que mais rapidamente nos vem à mente. Então, tenho aqui outro exemplo, este que nos toca um pouco mais no coração porque tem a ver com crianças. Aquilo que nós estamos aqui a ver, que foi um projeto de facto desenhado para um hospital, que tem a ver com o quanto se pode melhorar, ou em que inclusivamente até transformar uma experiência traumática, como é uma ressonância magnética de uma criança, em trazer mais diversão, em trazer divertimento e ser única e exclusivamente uma experiência memorável pela parte positiva e não daquela que nos traz sofrimento. Reparem só a diferença entre uma máquina de ressonância magnética de uma criança em que poderia ser traumática, fria, por todos os aspectos, pela sua própria cor, pela sua própria temperatura, e o quanto pode ser, de facto, uma jornada de um cliente tão feliz e tão divertida. A mesma máquina, através do Design Thinking, cria uma experiência completamente diferente. Mas então que ferramentas usa este Design Thinking? Logo à partida temos aqui uma ferramenta extraordinária, naquilo que acaba por ser o Customer Journey Map, que é desenhar a jornada do nosso cliente. E a jornada é o percurso, é a viagem que ela faz dentro de uma mesma loja. Recordem-se exatamente do IKEA que os corredores não estão ali por acaso. E não estão única e exclusivamente só para mostrar os produtos. Estão sim, todos eles contam inclusivamente uma história. E sim, o storytelling também é uma das ferramentas do Design Thinking. Logo à partida há que começarmos a perceber, afinal, quem é o nosso cliente, quais são as suas dores, quais são as suas necessidades e, na realidade, quais são as suas necessidades. E há que perceber como é que ele acaba por percepcionar isso mesmo. Então, há que nos colocarmos no lugar do outro.
empatia. Este é um mapa de empatia, que é onde começa um desenho de uma Customer Journey Map, a criação de uma jornada de cliente. Nós temos que perceber qual é o perfil da nossa pessoa, o que é que a pessoa pensa sobre o assunto, o que é que a pessoa sente, o que é que a pessoa vê, o que é que a pessoa fala e o que é que a pessoa diz. Quanto nós passamos deste mapa de empatia, na construção deste mesmo mapa, que lá está, é criado por todos, cá está a parte colaborativa das nossas pessoas, das nossas próprias equipas, cada um vai dar automaticamente a sua perspectiva e a sua percepção. Nós criamos logo à partida aqui um mapa da empatia, que é um ponto de lançamento, digamos que é uma alavanca para que nós percebamos que afinal quais são as suas dores e quais são exatamente os seus ganhos, que nos leva a perceber melhor como é que nós podemos gerar ideias nesse sentido que vá melhorar essa mesma experiência. A criação de personas, sim, porque um cliente tem que ter um determinado perfil, então há que criar um perfil do cliente, e quando nós temos várias equipas a trabalhar em conjunto, cada uma delas pode definir um perfil diferente para que no global e no todo nós tenhamos então aquelas ideias que nos levam a gerar de facto essas mesmas melhorias e melhorar a experiência do cliente. Esta é outra ferramenta que o Design Thinking acaba por usar, criada por Tony Buzan, que é o Mind Map. E esta é uma ferramenta que nós podemos usar para tudo, e literalmente para tudo, inclusivamente nem que seja para nós gerirmos o nosso próprio tempo, ou até, quem sabe, nós organizarmos a nossa próxima viagem durante as nossas férias. Brainstorming, todas as ideias são bem-vindas, todos somos criativos. Lembrem-se sempre desta premissa inicial, todos somos criativos e há que gerar ideias sem ideias pré-concebidas, sem julgamentos, sem juízos de valor, porque nós podemos aproveitar sempre, não a ideia toda, mas quem sabe uma parte. Esta é que é a grande questão, liberdade total sem qualquer tipo de julgamento. Então, outra ferramenta há que criar uma narrativa, há que criar uma história. Para além do storytelling, criar esta história a nível de desenho é fundamental. Por que motivo? Passo a explicar, o nosso cérebro não funciona com letras nem com números, ele processa 60.000 vezes mais rápido com uma imagem. Se ele tiver que dizer círculo, ele vai ter que criar um círculo. Se eu lhe apresentar um círculo, mais rapidamente ele vai percepcionar que aquilo é um círculo. Reuniões de vendas, ninguém apresenta gráficos com tabelas Excel, correto? É exatamente com gráfico de barras, porque automaticamente nós vamos tirar ilações daquilo que nós estamos a observar. Storytelling, lá está, extremamente importante. Qualquer jornada do cliente, qualquer visita de um cliente começa desde o início e começa inclusivamente desde que ele se aproxima do seu parque de estacionamento até à saída do parque de estacionamento quando vai de regresso exatamente a casa. Portanto, fundamental também termos uma estrutura. Se perceber esta questão de estrutura é fundamental desde o princípio até ao fim destas metodologias ou destes processos metodológicos de foco a nível de criatividade e de inovação. Por que motivo? Porque a nossa cabeça tem muita informação. E se nós lhe dermos uma estrutura, mais rapidamente nós vamos tirar proveito do nosso próprio potencial. Aqui está um Customer Journey Map que foi utilizado dentro de um supermercado, em que cá está, desde a entrada até à saída, acabamos exatamente por desenhar todo o percurso e vermos aonde é que temos os pontos altos e os pontos mais baixos. Aqui está um, criado automaticamente por uma equipa. Como estão a ver aqui, o Customer Profile, a criação da persona. Aqui temos todo o perfil do nosso cliente e depois nós vamos percebendo ao longo de toda a jornada o que é que o satisfaz, qual é exatamente o seu pensamento sobre a situação, o que é que ele sente sobre a situação, quais são os pain points, as suas dores, aonde ele sente que ainda existe algum espaço para melhoria, para nós chegarmos inclusivamente ao final e percebermos, afinal, aonde é que nós podemos não só melhorar e que ideias nós temos para essa mesma melhoria. Cá está, mais um exemplo. Algo que nós temos é sempre uma questão de laço emocional. E isto é que o Design Thinking, e por isso é que é denominado exatamente uma metodologia de Human-Centered, centrada no ser humano, para que a sua jornada seja sempre a melhor, para que este laço emocional cada vez seja mais reforçado. E sim,
Eu cheguei a casa e estive hoje de manhã aqui em Melgaço, onde eu habito, no Intermarché, a fazer as minhas compras. E sabem do que é que eu me recordo desta manhã? O sorriso com que eu obtive de uma colaboradora com que se cruzou para mim e assim que eu saí, ela disse-me um resto de um bom dia. E é isto que faz toda a diferença. Obrigada.